Olá, iniciamos o boletim de notícias do Jornal Diário de Caratinga desta sexta-feira, dia 11 de fevereiro. A primeira notícia é da editoria de polícia. Trata-se de um assalto cuja vítima foi um motorista de aplicativo. Ele teve inclusive seu carro tomado, teve celular e dinheiro levado pelo autor. Tenente Lessa concedeu entrevista e falou a respeito dessa ocorrência. Por volta das 22 horas e 30 minutos, a Polícia Militar recebeu através do 190 a notícia da vítima, da pessoa que havia sido vítima de um roubo ocorrido no bairro Santo Antônio. É um motorista de aplicativo, segundo ele foi solicitado uma corrida com dois indivíduos nas proximidades do Lar das Meninas, no bairro Santo Antônio. Aí essa corrida seria até o Morro Caratinga, como de fato foi. Eram dois indivíduos, os dois magros, os dois trajando camisas de cor escura e bermuda, sendo que um deles tinha o cabelo pintado de loiro, utilizava bigode, a aparência deles de aproximadamente uns 20 anos de idade. Esses indivíduos, eles solicitaram a corrida, foram até o Morro Caratinga. Quando chegou no Morro Caratinga, eles pediram ele para aguardar um pouco, que eles iriam fazer um contato telefônico e talvez eles teriam que voltar. Posteriormente, repassaram que iriam voltar para a Rua da Cadeia, nas proximidades da Travessa João Pontes. E quando chegou no local, um deles já sacou uma pistola, anunciou o roubo, mandou o motorista deslocar até o final da Rua Santo Antônio, deixou ele no final da Rua Santo Antônio, seguiram um pouco mais à frente, mas posteriormente o motorista viu eles descendo a Rua Santo Antônio sentido centro novamente. É um Renault Logan de cor bege, ano modelo 2008. A placa dele é DWH6397. DWH6397, um Renault Logan de cor bege, ano modelo 2008. A Polícia Militar iniciou intenso rastreamento em relação a isso aí. No momento nós não temos ainda informações mais contundentes, apenas a notícia do fato e essas características. Quem tiver qualquer informação e puder ajudar a polícia, será de extrema valia para a Polícia Militar, para a gente estar recuperando o veículo que é o meio de trabalho dessa pessoa que trabalha com o aplicativo, né? Além do fato de a gente estar tentando chegar à identificação dos autores e prisão dos mesmos. Até a gravação desse boletim, o carro ainda não tinha sido localizado pela Polícia Militar. Agora é editoria de cidade, pois nos últimos dias choveu muito em Caratinga e região. Com isso, até já noticiado antes aqui, questão de desabamento. E uma situação se agravou na rua José Trindade Bento, no bairro Esperança. A repórter Noemi Peixoto esteve lá na manhã de hoje e traz os detalhes. Nós estamos passando aqui novamente, ao vivo, para mostrar para vocês a situação da rua José Trindade Bento, que fica no bairro Esperança. Ontem nós estivemos aqui, mostramos um pouco sobre como a área foi afetada pelas chuvas de quarta-feira. Nós tínhamos o início de uma erosão do asfalto, algumas trincas em algumas casas e uma rachadura de aproximadamente 6 metros bem no meio da via. E agora, com as novas chuvas que tivemos na noite de ontem, essas chuvas provocaram o desabamento da rua. A gente vai mostrar para vocês aqui um pouco como ficou a situação. Uma casa também caiu. Nós tivemos uma pancada de chuva mais forte. Já era um receio dos moradores que com as próximas chuvas, o que poderia acontecer aqui nesse local, os moradores já em uma área considerada de risco. Muitas casas já haviam sido evacuadas pela Defesa Civil e pelos bombeiros. E ontem, com essas chuvas, o desabamento então da rua, nós estamos vendo aqui, e com esse desabamento, o local que já estava interditado ficou dividido ao meio, a rua está dividida em duas partes e uma casa também acabou desabando após estas chuvas. A Defesa Civil informou ontem que estava cadastrando as famílias para que elas possam receber aluguel social e ainda disse que uma equipe de engenharia estava avaliando o que poderia ser feito aqui na rua. Essa foi a informação da Defesa Civil ontem. Portanto, após as chuvas desta quinta-feira, infelizmente, a rua José Trindade Bento desabou e uma casa também acabou desabando. E a gente não tem como não lembrar da situação de uma outra rua que foi semelhante, que foi da rua Augusto de Moraes. É uma situação semelhante que tem sido vivenciada por esses moradores. No caso da rua Augusto de Moraes,
demorou um bom tempo para que a rua fosse recuperada e o trânsito fluísse normalmente, os pedestres pudessem passar por aquela rua. E agora, infelizmente, em 2022, a Rua José Trindade Bento vive uma situação semelhante, danificada pelas chuvas que tiveram início na quarta-feira, que afetaram de uma forma mais forte. Então, com a chuva desta quinta-feira, aquele início de erosão, então, se tornou um desabamento maior. Bom dia, Ivanir Costa, que está nos acompanhando, a Ana Guzmão. Bom dia, Marcos Início está perguntando se há feridos. Não, felizmente não há vítimas. Muitas famílias já haviam evacuado do local, conforme a orientação da Defesa Civil, ainda naquela quarta-feira. Cerca de 13 residências, então, consideradas nessa área de risco. Felizmente, não houve registro de feridos. A Ivanir Costa comentando: melhor reportagem sempre nos informando e nos ajudando. Vocês estão de parabéns, jornalista. Muito obrigada, Ivanir, pelo seu comentário. A gente sempre buscando trazer para vocês informações atualizadas de Caratinga e região. Lindalva Silva, bom dia. Meu tio Juscelino Neves, bom dia, Noemi, parabéns pelo show de cobertura. Muito obrigada. João Antônio, bom dia. Então, para você que está entrando agora na transmissão, vamos recapitular aqui para vocês a situação. Ontem nós tivemos aqui na rua José Trindade Bento, que fica no bairro Esperança. Ela estava com início de erosão, rachaduras em algumas residências, e já estava dando indícios de que poderia acontecer algo pior. A Defesa Civil já tinha vindo aqui, conversado com os moradores, solicitado que eles saíssem das residências. No total foram evacuadas 13 que estão aqui no entorno do local, na altura mais ou menos dos números 300 a 400, aqui o número das casas que foram condenadas. E o total é de 34 pessoas que precisaram deixar as suas residências. Então já havia aí um temor por parte dos outros moradores devido à situação da rua. Aquele início de erosão já estava demonstrando que poderia acontecer a queda de uma outra parte da rua. Infelizmente, com as chuvas desta quinta-feira, aconteceu o desabamento. Os moradores seguem bastante apreensivos por aqui. Nós temos algumas equipes avaliando a área, afinal, há previsão de mais chuvas. E isso deixa todos bastante preocupados. A gente sabe que com mais chuvas, a tendência é que este local seja mais afetado. Por isso, há sim uma grande apreensão por parte dos moradores aqui da rua. Bom dia para vocês que acabaram de entrar. Nós estamos mostrando a situação da Rua José Trindade Bento. Nós temos algumas equipes já avaliando a estrutura. Como eu disse para vocês, a Defesa Civil esteve por aqui e está cadastrando as famílias, de acordo com a Prefeitura, avaliando aquelas que receberão aluguel social ou serão encaminhadas para a casa de familiares. É o trabalho que está sendo feito pela Defesa Civil. Quanto a providências em relação a este local, providências de engenharia, está sendo feito um levantamento. Pedro Paulo Bittencourt perguntou, o que a Prefeitura disse, que atitude vai ser tomada. Nós fizemos um novo contato com a Prefeitura hoje, uma vez que houve agora o desabamento da rua. Nós estamos aguardando mais informações. Que a gente sabe até o momento é que está sendo feito um levantamento por parte do setor de engenharia da Prefeitura. Júlio César, bom dia. Diego Henrique, bom dia, Caratinga. Parabéns, Noemi. Muito obrigada, Diego. Nós agradecemos a você por estar acompanhando aqui a transmissão do Diário de Caratinga. A Lindalva aqui dizendo: glória a Deus, não houve feridos. Exatamente. Felizmente, muitas pessoas já haviam saído das suas casas, ainda na quarta-feira, no momento em que houve aquela chuva e teve aquele início de erosão. Então, a Defesa Civil e os bombeiros já tinham atuado aqui no local e já alertado a essas famílias que deixassem as suas casas. São 13 residências, então, no total. Agora os dados do boletim epidemiológico desta sexta-feira. Lembrando que mais 58 novos casos foram registrados de Covid-19 em Caratinga. 12.211 total de casos confirmados, 703 casos em acompanhamento, 11.185 pacientes recuperados e 323 óbitos confirmados. Como sempre avisamos aqui na edição de sexta-feira do boletim, os destaques da edição de final de semana do Jornal Diário de Caratinga.
Vamos falar a respeito do IPVA, quanto o município deve arrecadar com esse imposto. Também tem a eleição no Cicobi Credit Cooper. E tem uma matéria especial a respeito do menino de Bom Jesus do Galho, o Hendrick, que precisa de ajuda para a operação. Entendeu? Espero que todos possam aí, dentro do possível, ajudar a operação na questão dos olhos. A família está fazendo essa campanha, os detalhes na edição de final de semana. E fechamos a semana, o assunto inevitável é a questão de nazismo, né, que foi um assunto muito abordado no Brasil durante os últimos dias. Quem diria o Brasil com tanta mistura chegar a falar nisso? Mas, se formos fazer um breve relato, a relação do Brasil com o nazismo, assim que começou esse regime na Alemanha, era notório que o Getúlio Vargas era um simpatizante, inclusive os ministros, boa parte dos ministros eram também adeptos do nazismo, comemoravam os feitos de Hitler. Mas graças ao Oswaldo Aranha, que mudou, passou, tirou do eixo, o Brasil, né, apoiou os aliados na Segunda Guerra Mundial. E o Oswaldo Aranha, até a questão dos judeus, tem um lado muito importante. Foi ele que fez o discurso nas Nações Unidas para a criação do Estado de Israel. Tanto é que o Oswaldo Aranha é muito reverenciado em Israel. O campus de Tel Aviv tem o seu nome, existem ruas, praças, tudo reverenciando o Oswaldo Aranha. E voltando à questão do nazismo, desde 5 de janeiro de 89 é crime no Brasil. Quem diria, né, que criminalizar o nazismo no Brasil, quando isso foi feito, ninguém imaginaria que nós, em 2022, chegaríamos a esse ponto. Mas o que aconteceu? Vamos fazer um breve relato dos últimos acontecimentos. Houve, principalmente na rede social, inclusive a revista Veja dessa semana tem uma matéria bem abrangente nesse sentido, como que ela serviu para informar a respeito de nazismo, e várias pessoas trocam mensagens adeptas dessa coisa nefasta. E outra coisa, alguns fatos aconteceram ultimamente. Eu me recordo como que existe uma inversão de valores. Em 8 de dezembro de 2019, uma menina mostrou uma faixa no jogo do Botafogo, né, Botafogo antifascista. A polícia do Rio de Janeiro retirou essa faixa. Na semana seguinte, em Unaí, Minas Gerais, um senhor foi para o bar com a suástica e simplesmente não aconteceu nada com ele. Olha a inversão de valores. E isso chegou a um ponto, teve aí secretário de Cultura mostrando um vídeo falando de suas metas, que remetia a Goebbels, né, que era justamente o cara da propaganda nazista, né, que falava uma verdade, uma mentira dita muitas vezes torna-se verdade. E chegamos a essa semana com fatos lamentáveis, onde um cara fala que deveria ser regulamentado o partido nazista. Um deputado que acompanhava falou que não entendeu porque a Alemanha, né, proibiu o partido nazista. Né? Então, que ponto chegamos? Espero, né, que as coisas mudem no Brasil. Tem um ditado que fala, né, quando baratas e nazistas são vistas à luz do dia, melhor dizendo, é sinal que o esgoto está cheio. Né? Apesar de tudo, né, gente, um bom final de semana a todos. O que acontecer de importante em Caratinga região, você confere nas nossas redes sociais.